Voltamos a falar sobre a aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Com a saída de Barroso, teremos uma vaga em aberto na Suprema Corte do país. E estamos com nossa analista, Isabel Mega, para traçarmos aqui, Isabel, possíveis indicações do presidente Lula. Como falávamos mais cedo, um dos nomes, inclusive um dos mais cotados, é o advogado-geral da União, Jorge Messias, está despontando aí nessa lista como favorito, Isabel, mas também outros nomes estão surgindo por aí. Temos, por exemplo, o senador Rodrigo Pacheco, que a gente falava mais cedo, correndo por fora, a presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, também é um nome que apareceu nessas conversas lá em Brasília. O que vai pesar nessa escolha? O que Lula está avaliando nesse momento, Isabel? Carol, normalmente se avalia um critério de confiabilidade, um critério de proximidade. Isso seja Lula fazendo essa escolha ou qualquer presidente que esteja sentado na cadeira do Palácio do Planalto neste momento para escolher um ministro da Suprema Corte, que é uma função extremamente importante, sobretudo no Brasil dos últimos anos, né? A gente tem hoje uma visão muito diferente do Supremo Tribunal Federal e uma agenda muito grande do Supremo na sociedade, seja favorável ou não, a gente sabe e a gente participa mais ativamente enquanto sociedade do funcionamento da Corte. Talvez 10, 20 anos atrás, muita gente não saberia dizer o nome de pelo menos um ministro da Suprema Corte. E esse acompanhamento foi mudando com o tempo, com toda a certeza. Então, isso só demonstra o quanto é interessante hoje para todo mundo acompanhar como é que vai se dar essa sucessão da vaga do futuro aposentado do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Para quem está chegando agora, né, a gente tem pontuado ao longo dessa edição do Novo Dia esse favoritismo do ministro Jorge Messias, justamente porque ele é um ministro que é visto como aquele que reúne mais qualidades e mais apoios também. Eu conversava ainda ontem, no calor da notícia, com o Marco Aurélio Mello, que é o advogado do Prerrogativas, o coordenador do Prerrogativas, e ele vinha me pontuando justamente, Marco Aurélio Carvalho, desculpa, e ele vinha me pontuando justamente quais são esses atributos, onde que o ministro Messias encontra tanto apoio. Em primeiro lugar, entre esses advogados que são mais alinhados à esquerda. Então, o apoio do Prerrogativas, por exemplo, que é um grupo muito ligado ao presidente Lula, é todo do ministro Jorge Messias. Estão disparando fotos com Messias e tudo mais. Outro ponto, ele tem um apoio, sim, ele tem uma boa receptividade, digamos assim, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele, como AGU, atua muito próximo do Supremo Tribunal Federal. No Congresso também há uma visão positiva, ainda que alguns parlamentares levantem, claro, é natural, o nome do senador Rodrigo Pacheco, principalmente seus pares no Senado. O próprio senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, falou ali abertamente sobre o nome do senador Rodrigo Pacheco, porque é de conhecimento dos senadores próximos a Pacheco que ele tem esse desejo, é um desejo natural de alguém que também trilhou toda uma trajetória no campo do direito, não somente no campo da política, né? Então, ele une essas duas características, mas há uma avaliação de que talvez esse não seja o momento para o Pacheco, talvez outras vagas possam ser esse momento. Então, só para a gente entender quais vão ser essas outras vagas, mas para concluir um pouco desse raciocínio, Carol, tem a questão dos evangélicos também. Isso me foi pontuado pelo Marco Aurélio de Carvalho também. O ministro tem base de apoio também entre os evangélicos e isso ajuda nessa hora. E aí, rapidamente aqui, pessoal, era para ter chamado antes, acabei deixando para o final da entrada, mas a gente tem a nossa arte para só ter um mapeamento aqui rápido, Carol, do que temos pela frente em termos de aposentadorias. Cenários hipotéticos, tá? Até porque o próprio ministro Barroso está quebrando um certo protocolo. Hoje, aos 67 anos, está anunciando essa aposentadoria precoce. Os outros ministros podem entender isso eventualmente. Mas olha aí o que a gente teria de vagas abertas para quem, inclusive, vencer as eleições em 2025
for ou reeleito ou um novo presidente a partir de 2026, a partir de 2027, sentar na cadeira do Palácio do Planalto. A gente tem pela frente Luiz Fux em 2028, aos 75 anos, poderia se aposentar, a ministra Carmen Lúcia em 2029 e nessa escadinha em 2030 o ministro Gilmar Mendes. Então são pelo menos 3 vagas que devem ser abertas. É claro que num cenário em que o próprio presidente Lula se coloca abertamente para a reeleição, se Lula for vitorioso, ele, com todas essas composições, poderia inclusive responder por indicações da maioria da Suprema Corte, o que apontaria, por exemplo, um perfil mais progressista do Supremo Tribunal Federal. É algo que é importante de ficar no radar também, mas sempre pontuando que isso tudo é um exercício aqui do campo das hipóteses.